Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje, dia 2, esse é o nosso Chá com Política, o nosso terceiro editorial do dia e o bicho tá pegando. Olha só, hoje inicia o julgamento do Bolsonaro, aquela coisa trágica, isso vai entrar para a história do Brasil. No mesmo dia, o Flávio Bolsonaro não compareceu e disse que não ia acompanhar. Vamos lembrar que Flávio Bolsonaro poderia comparecer na condição de advogado, mas não. Participou hoje de uma audiência lá no Senado com o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Tagliaferro, que fez denúncias bombásticas. Fez algo grave também. Deixou vazar o celular, o número de celular de uma das figuras núcleo-chave desse processo que movem contra Bolsonaro. Hoje foi um dia tenso, literalmente, em Brasília. Ontem teve ordem de prisão para um monte de gente, ou seja, Brasília está pegando fogo. E eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Então, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É sempre importante ter você aqui conosco, tá bom? Bora para cima? Vamos começar entendendo tudo que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lembrar que hoje... Já comecei errando. Vamos lá. Vamos lembrar que hoje tinha, né, o julgamento do Bolsonaro. Então, os filhos do Bolsonaro fizeram uma vigília e oração em prol do Bolsonaro. Matéria do G1, da Globo. O julgamento de Bolsonaro e aliados. O julgamento da trama golpista iniciou no Supremo Tribunal Federal na manhã desta terça-feira, em Brasília. Tem segurança reforçada e com drones e câmeras térmicas, inclusive, né, para averiguar tudo que está acontecendo. Na noite de segunda, Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro e outros apoiadores do ex-presidente fizeram uma vigília no condomínio onde ele cumpre a prisão domiciliar. O ex-presidente vive no condomínio Solar de Brasília, localizado no Jardim Botânico, e os filhos do Bolsonaro foram para lá justamente, né, para participar de uma vigília, né, e ficaram a noite inteira orando para que possa vir uma providência divina. Porque aqui é só providência divina para resolver o problema do Bolsonaro. Todo mundo sabe que as sentenças estão prontas. Não vai ter nada que possa mudar o roteiro da trama golpista, né, como eles dizem. Ou seja, do julgamento, né, desse tribunal de exceção. Agora, tem um detalhe. Aconteceu uma coisa em Brasília que os petistas estão ignorando, mas que vai dar muito pano para manga. A mídia ignora, não está nem falando sobre isso. Matéria do Igor Gadelha. Petistas ignoram uma sessão com o ex-assessor do Moraes no Senado. Parlamentares petistas têm ignorado a sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado, que houve o Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, ao longo de terça-feira. Comandado pelo senador Flávio Bolsonaro, a sessão tem sido usada pela oposição como uma tentativa de contraponto ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do STF. Até por volta das 14 horas da terça-feira, nenhum dos senadores governistas, que são membros titulares ou suplentes da Comissão de Segurança Pública, registrou presença na audiência com Tagliaferro. Os únicos petistas que registraram presença na sessão foram dois senadores que não integram oficialmente o colegiado. São eles Augusta Brito, do Ceará, e Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Já do lado da oposição, até mesmo deputados bolsonaristas marcaram a presença da sessão do Senado. Entre eles, o deputado Zucco, do PL, do Rio Grande do Sul, o líder da oposição na Câmara, e Evair Vieira de Mello, do PP, do Espírito Santo. Como mostrou a coluna do Igor Gadelha, parlamentares bolsonaristas chegaram a pedir para o STF para acompanhar in loco o julgamento do Bolsonaro. In loco. Contudo, desistiram de ir após o ex-presidente decidir não comparecer. Então, aliados do Bolsonaro, deputados e senadores, pediram para acompanhar o processo, né, lá dentro do STF, onde está acontecendo o julgamento. Mas, depois dessa sessão com o Tagliaferro, eles mesmos voltaram atrás e desistiram, né, de comparecer. Mas acompanhe isso aqui. O Tagliaferro, 2 pontos. Matéria do Cláudio Dantas. Fundamento de busca contra empresários bolsonaristas foi forjado. É uma das provas que são utilizadas na tal trama golpista.
né, que foi um processo de um grupo de WhatsApp, onde tinha vários empresários ali, e esses empresários eram considerados golpistas, né? Em depoimento à Comissão de Segurança Pública, que aconteceu no Senado, presidida pelo Flávio Bolsonaro, o Eduardo Tagliaferro fez uma revelação bombástica. Ele disse que Alexandre de Moraes determinou a busca contra empresários bolsonaristas com base numa mera reportagem. A fundamentação foi feita posteriormente e incluída no processo com a data retroativa, sugerindo fraude processual. Então, o que aconteceu? Segundo o Tagliaferro, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, teve a informação de uma reportagem, mandou fazer a investigação, mandou incluir no processo com data retroativa, fingindo que essa ação era anterior à reportagem, mas não era. Ou seja, falsificou documentos. É o que diz o Tagliaferro. O ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE afirmou que, após a publicação de uma reportagem do portal Metrópolis, em 17 de agosto de 2022, com supostas conversas entre empresários e um grupo de WhatsApp, Moraes determinou no dia 23 de agosto uma operação de busca e apreensão contra eles. Um dos alvos foi o bilionário Luciano Hang. Segundo o ex-assessor, a medida foi tomada sem que a veracidade do conteúdo da reportagem, classificado de antidemocrático, fosse confirmada. O fundamento jurídico só foi criado posteriormente. Tagliaferro exibiu aos senadores documentos, planilhas e mensagens que, segundo ele, comprovam que o embasamento legal da determinação de Moraes foi feito apenas no dia 27 de agosto, 5 dias após a operação contra os empresários. Ou seja, ele mandou depois, com base no que ele tinha aprendido, é que ele mandou fazer a fundamentação. Isso, dentro do processo, anula qualquer processo. Ele afirmou ter recebido um pedido de um assessor de Moraes para construir um ambiente, uma história, com data retroativa para justificar a busca e apreensão e que, de acordo com ele, vai contra o processo legal. Tagliaferro disse que escondeu seu notebook com as provas e chegou a dormir no carro com medo de uma operação contra ele. Após as acusações, o senador Magno Malta pediu a prisão e o impeachment do ministro Supremo Alexandre de Moraes, a quem chamou de marginal. Se ofereceu para defender Tagliaferro. A senadora Damares sugeriu o envio da denúncia ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, para tentar barrar o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, a gente tem aqui o trecho, né, da fala do Tagliaferro lá no Senado Federal. Acompanha aqui comigo. Para busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Estão conseguindo ver? Sim, sim. Eu ter uma... Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer, tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra, na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes, de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo. A matéria jornalística, do dia que ele fala, que foi no dia 23 de 8 de 2022, né, que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Ó, mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho,
entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, ó, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela, com o Enzo Momenti, com o Bezerra, com o Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, desculpa, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira. O fundamento para busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou... E aí ele confirma, é exatamente isso, né? Você viu que eu deixei passar aí de novo o início do vídeo. Agora, com base nessas informações, né, com base em fraude processual, a oposição pediu, né, que o julgamento Bolsonaro seja anulado. Olha só, o Coronel Zucco, ele apresentou o seguinte: é grave, compartilhem, o julgamento de Bolsonaro tem que parar agora. E aí, ele postou este vídeo aqui, né, nas suas redes sociais. Sugiro a Vossa Excelência, de forma emergencial, que a gente chame não só uma coletiva de imprensa, mas temos juristas capacitados para montar uma peça, entregar em mãos ao ministro André Mendonça, que hoje é um relator. Nós podemos hoje mostrar para o Brasil os crimes que estão sendo cometidos. Isto é gravíssimo, nós temos essa ferramenta, o ministro André Mendonça com certeza irá receber essa peça jurídica, porque essas comprovações hoje fazem com que esse julgamento pare. Esse julgamento não pode continuar. Nós temos que mostrar para o Brasil e para o mundo as provas materializadas do modus operandi de um gabinete paralelo. A vaza-toga é uma realidade e temos como comprovar. Por isso, senhor presidente, eu peço que seja marcada uma coletiva de imprensa e a entrega por esses senadores e deputados de oposição para o ministro André Mendonça. Precisamos mostrar o que está sendo colocado aqui. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Zucco. Eu vou, como sugerido aqui pela... Eu sugiro a você... Vamos lá. Eu preciso que vocês entendam um ponto jurídico, estratégico dessa situação aqui. Ele citou em enviar a documentação para o André Mendonça, tá? Justamente para o André Mendonça. Por que André Mendonça? Isso você vai entender, tá? Fica até o final desse editorial. Eu vou te explicar por que ele falou direto em destinar isso ao André Mendonça. Essa publicação aqui é da Damares, foi republicada pelo Leandro Ruschel, que escreveu o seguinte: a senadora Damares pede a suspensão do julgamento de Bolsonaro após ex-assessor do TSE apresentar acusações de fraude processual no caso da busca e apreensão contra empresários acusados de tentativa de golpe por conversas privadas em grupo de WhatsApp em depoimento na Comissão de Segurança Pública do Senado. Escuta só isso aqui. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a minha indignação. Olha, cá entre nós, eu não sei, vocês vão me chamar de chato, mas eu não concordo com a Damares, não, né? Do ponto de que vão tomar providência, e o Barroso vai tomar alguma providência, eu cá entre nós não acredito muito nisso, não. O Zé Trovão também publicou, né, um trecho aqui
da matéria dizendo, bomba, Tagliaferro entrega tudo e pede suspensão do processo de Bolsonaro. Escuta só, lembrando que, segundo a matéria, né, do jornalista Dantas, foi feito pedido de prisão do Alexandre de Moraes por aquela comissão do Senado. Vamos estar acompanhando isso aí. Pessoal, Tagliaferro acabou de soltar uma bomba, mas uma bomba das maiores do mundo. A gente já imaginava, já tinha convicção de que todo julgamento do Bolsonaro era improcedente, ilegal e cheio de provas arrumadas, criminosas, provas contaminadas. Mas o Tagliaferro acabou de confirmar isso. Presta atenção no vídeo dele aí. E nós estamos indo agora para o Senado, onde juntos entraremos com uma ação para suspensão imediata desse julgamento, porque esse julgamento não pode acontecer. Todas as provas estão contaminadas. Alexandre de Moraes cometeu crimes. É só uma dúvida aqui. Esses pedidos informais aí, fora do processo, senhor Tagliaferro, havia pedidos também para incluir parlamentares nessas investigações? Olha, o que, assim, eu não sei te precisar ou falar muito bem sobre isso, porque já tem um tempo. Eu sei que a família Bolsonaro era foco de observação dele, Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Zambelli, Zé Trovão. Olha, eu vou dizer uma coisa que eu já falei pro Alan dos Santos. A minha vida se tornou um pesadelo. Pois é, né? Mais um absurdo. E aí, teve um momento, né, que o Tagliaferro, eu não vou colocar aqui, óbvio, né, mas o Tagliaferro, ele apresenta as provas e ele mostra um trecho da conversa dele com o Procurador-Geral da República, PGR. E aí ele mostra na tela, e aí ele apresenta o telefone do Paulo Gonet e deixa vazar o telefone do Paulo Gonet, que viraliza na internet, né, e está viralizando em vários grupos aí, né, o telefone do Paulo Gonet. Pessoal, se chegou até você algum vídeo desse, não faça nada, não mande mensagens, você pode ter sérios problemas se isso acontecer, e eu tô aqui para estar com vocês e proteger vocês. A gente já viu gente aí sendo preso por muito menos, então toma cuidado com isso. Agora, por que eu disse do André Mendonça, e eu falei sobre o André Mendonça, da importância do André Mendonça nesse caso? Foi apresentado um processo de um dos réus, cujo relator sorteado foi o André Mendonça, e que ainda está na mão do André Mendonça. Isso faz do André Mendonça aquilo que a gente chama de juiz prevento. O que é juiz prevento? Se ele já está julgando um caso semelhante, eu posso distribuir o processo para ele. E o pedido de anulação do processo pode cair na mão dele. Já tem um pedido de anulação da delação do Mauro Cid para o André Mendonça. Agora pode cair um pedido de suspensão do processo e um pedido de prisão do Alexandre de Moraes em virtude desse processo. Vocês já pensaram que loucura que seria se o André Mendonça resolve chutar o balde, peitar a paradinha toda e falar, quer saber? Vou mandar prender, quer saber? Vou mandar suspender porque as provas aqui são irrefutáveis, né? Já parou para pensar se isso acontece? O difícil é acontecer, né? Mas hoje é o que a gente diz de juiz prevento, ou seja, já tem uma ação na mão do André Mendonça, hoje não precisa ser distribuído. É só o Senado fazer a petição, igual o Zucco falou, chegar lá e falar, tá aqui, Mendonça, julga. E aí, é só o Mendonça julgar. Mas enfim, tem muito mais coisas, né, pra gente ver sobre esse processo do Bolsonaro. Agora, acompanhando o processo um pouquinho, tem essa matéria da Record, do R7. Denúncias da PGR contra o Bolsonaro cita urnas, minutas e uso da máquina pública. Nessa terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados por envolvimento de um plano de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Segundo o chefe da PGR, o Paulo Gonet, o grupo liderado e composto por figuras-chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência desenvolveu e implementou um plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas.
com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente o poder judiciário. Esse é o argumento que traz aí, né, o Paulo Gonet. Já o ministro Supremo Alexandre de Moraes quis dar um ar de legitimidade a esse julgamento e falou o seguinte: olha, qualquer dúvida razoável sobre os réus, estes serão absolvidos, disse o Alexandre de Moraes. A gente sabe que não é bem assim. Eu acho que se fizer uma enquete hoje perguntando se Bolsonaro está tendo um julgamento justo, todo mundo vai dizer que não, que é óbvio que não, né? A primeira turma do STF começa a julgar nesta terça-feira o presidente Jair Bolsonaro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, disse que o país e o STF lamentam que tenha se tentado um golpe de Estado, mas que a sociedade e as instituições mostraram força e resiliência. Também defendeu que o julgamento seguiu o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório. Abre aspas. Havendo prova da inconsciência ou mesmo de qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, estes serão absolvidos, assim se faz justiça, declarou o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Cara, é difícil acreditar nisso. Agora, se você quer uma bomba ainda maior, é o posicionamento até dos próprios advogados do Mauro Cid. Preste atenção nesse trecho aqui. Trama golpista. Defesa de Mauro Cid diz que militar foi coagido e nega irregularidades na delação. Ou seja, como pode um julgamento como esse continuar? A primeira turma do STF começou a julgar nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. A defesa do Mauro Cid, do delator Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, apresentou sua versão. O advogado Jair Alves Pereira reforçou a tese que o militar foi coagido durante o processo, primeiro pela Polícia Federal, depois por Alexandre de Moraes. Ou seja, é insano, é estúpido até, para não usar uma palavra pior, é estúpido você falar em julgamento imparcial. É estúpido até você falar que Flávio Dino e Alexandre de Moraes são figuras imparciais nesse processo. Ontem, o Walter Maierovitch, esquerdista da UOL, ex-juiz, então óbvio que ele tem um vasto conhecimento jurídico, ele falou o seguinte: olha, não tem como. O Flávio Dino chegou a processar o Bolsonaro. Então ele é um inimigo, pessoal, por injúria. Ele, enquanto ministro da Justiça, disse que havia uma tentativa de golpe, ou seja, ele deu a sua versão dos fatos e agora ele não pode julgar os fatos. Ele é parte de toda essa estrutura. Ele é parte do 8 de janeiro. Foi ele que deixou sumir as câmeras do 8 de janeiro. E ele é o julgador? Isso é estúpido. É ridículo. É risível essa situação. Como disse o próprio Walter Maierovitch, ex-juiz, comentarista da UOL, então não faz o menor sentido, né, você falar em credibilidade. Agora, fica mais estúpido ainda quando você chega num disparate, num absurdo de a vítima, o delator, falar que o juiz, que é vítima também, o coagiu. E ninguém parar para investigar isso. E ninguém abrir uma sindicância sobre isso. É porque o Brasil já perdeu a seriedade, mas há muito tempo mesmo. Num país sério, isso não é possível. Certo? Então, a grande bomba dessa história toda é, primeiro, nós temos uma vaza-toga, que a mídia, ou a justiça, ou as instituições democráticas evitaram analisar. Nós temos agora uma audiência pública dentro de uma das instituições, que é o Senado, onde colheu-se prova suficiente de um ex-assessor do próprio ministro Alexandre de Moraes falando em fraude processual. Nós temos o advogado do delator declarando: o delator foi coagido pelo juiz, inquisidor, vítima do caso. Um processo desse vai entrar para a história
como o maior erro judiciário que o Brasil já teve. Vai entrar para a história. Não tenha dúvidas disso. Pessoal, dando continuidade aqui, olha só, aqui é o puro suco de Brasil, né? O ataque hacker desviou 710 milhões, diz empresa que opera o Pix. Mais uma vez, não é a primeira vez. Você acha que seu dinheiro está seguro mesmo? Você acha que existe algum sistema inviolável? Eu não acredito. Invasão cibernética. Assim que a empresa que conecta bancos ao sistema Pix informou que um ataque hacker a seus sistemas ocorrido na última sexta-feira resultou num desvio de cerca de 710 milhões em transações não autorizadas. Aqui, ó. Não autorizadas. Segundo fontes ouvidas pela TV Globo, as instituições financeiras atingidas pelo ataque foram o Banco HSBC e a Fintech Arta. As informações estão em um relatório divulgado pela Evertec, controlada da Sinqia, a SEC, Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. O Banco Central do Brasil foi procurado pela reportagem, mas não respondeu de imediato. Apesar do incidente, a Sinqia já havia informado que a estrutura central do Pix não foi comprometida e continua funcionando normalmente. A invasão ocorreu exclusivamente nos servidores da Sinqia, que comunicam com o Banco Central. Ao identificar a tentativa de acesso, o Bacen interrompeu a conexão da empresa com a rede do Sistema Financeiro Nacional para evitar que ela servisse como ponto de entrada para outras instituições. Existe esse sistema infalível? Um sistema eletrônico, feito por códigos. Para quem não sabe, eu sou programador, tá? Não sou garoto de programa, não, programador. Eu aprendi a mexer com isso aí, tá? Então, sei programar, principalmente programação web. Cara, não existe sistema que você não consegue, tá? Acessar. Esse sistema, mais cedo ou mais tarde, ele tem uma falha. E aí você acha que um sistema como esse, que movimenta bilhões, você acha que um sistema desse não teria o sistema de proteção mais robusto do mundo? E mesmo o sistema mais robusto do mundo foi invadido? Meu amigo, não é brinquedo não. Brinquedo não. Vamos lá, pessoal. Matéria do Le Monde. Vou fazer um comentário aqui que eu vou deixar vocês pistola comigo, mas vamos lá. COP30 no Brasil. Os preços exorbitantes de moradias em Belém ameaçam comprometer a Conferência do Clima. Muitas delegações e representantes da sociedade civil não conseguem encontrar acomodações na cidade amazônica, que sediará a cúpula de negociações climáticas em novembro. Alguns pediram que o Brasil mude até a cidade sede. Vamos lá. Teve um outro comentário sobre esse caso. Este não é apenas um problema logístico, é uma loucura, é um insulto, disse Juan Carlos Monterrey Gomes, chefe da delegação do Panamá para negociações ambientais. Não escondeu sua raiva e exasperação após uma reunião com a presidência brasileira da COP30, no final de agosto, diz matéria do jornal francês Le Monde sobre a COP30. Duas coisas que a gente consegue extrair dessa matéria. Primeiro, quem toma conta hoje é brutalmente incompetente, irresponsável, não tem competência nem para organizar um evento. É uma vergonha isso que está acontecendo. Esse é o primeiro ponto que a gente extrai disso aqui tudo. O segundo ponto que a gente extrai disso aqui tudo: o brasileiro merece o governo que tem. Porque é o seguinte, o brasileiro que consegue pegar uma diária que costuma cobrar de 170 300 reais lá na COP30 e consegue ter a cara de pau de cobrar 7, 8, 12, 15, 18 mil, é porque é muito mau caráter. É oportunista. É o típico cara que no meio de uma seca, por causa da escassez, sobe o preço do galão para 500 reais. É o típico brasileiro que na hora da solidariedade, igual aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que é explorado do outro, do próximo. Então, o brasileiro, de certa forma, merece também o governo que tem. Porque é o tipo de pessoa que faz isso, e isso não é livre mercado, isso não é oferta e demanda. Isso é abuso, é absurdo, é ilegalidade.
né? É explorar do próximo. Precisa daquilo? Não, vou colocar um preço absurdo, estrondoso. Esse é um mal do brasileiro. É um mal do caramba que me faz pensar, né? Sem sombra de dúvidas, que o brasileiro merece o governo que tem. Tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. A gente volta daqui a pouco com mais um editorial, para a gente poder bater papo com vocês. Grande abraço.